Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês um sistema de retorno à média que é uma sugestão de um dos seguidores do canal. O sistema de hoje ele é uma otimização de um sistema que já foi apresentado aqui no canal. Inclusive, foi o primeiro sistema que eu apresentei para vocês, um sistema chamado 4 dias de queda. Esse sistema original ele foi tirado do livro Trading Like a Hedge Fund, que é um livro que mostra ali, um compilado de estratégias utilizado por fundos de hedge. E um seguidor do canal, o Ricardo Bighetti, ele sugeriu uma alteração nesse sistema que, segundo os testes dele, daria um resultado bem melhor. Aí o que eu fiz? Eu peguei a sugestão que o Ricardo tinha feito, fiz aqui os testes e realmente melhorou muito o sistema. Então, para o pessoal que gosta de operar retorno à média, operações mais curtas ali, com alta taxa de acerto, acredito que vão gostar muito desse sistema. Aqui neste gráfico, eu tenho um gráfico da Cogna, tá? É o gráfico diário. Gráfico diário é um sistema para ser operado no gráfico diário. E como que funciona o sistema? É o seguinte, ele se baseia no 4 dias de queda, ou seja, eu tenho que esperar 4 dias de quedas consecutivas. Lembrando que queda, quando a gente fala de queda, a gente está se referindo aos preços de fechamento, tá? Então a abertura máxima e mínima não nos interessam. Então vamos pegar essa operação. Nós tivemos uma alta aqui, ok? E nesse dia aqui nós tivemos uma queda. A gente pode reparar que o fechamento desse dia branco foi aqui e ele caiu. O fechamento seguinte foi um fechamento mais baixo. Então nós tivemos uma queda entre esses dois fechamentos. Então aqui foi o primeiro dia de queda. Aqui nós tivemos um segundo dia de queda consecutivo, um terceiro dia de queda e um quarto dia de queda. Então foram 4 dias de quedas consecutivas. Essa é a condição de entrada. Eu preciso de 4 dias consecutivos de queda. E a teoria por trás dessa estratégia é que o preço aqui ele está sobrevendido. Depois de 4 dias caindo de forma ininterrupta, o preço estaria sobrevendido. Então, quando ele está fechando aqui, a gente entra logo nos últimos minutos de fechamento ou mesmo no leilão de fechamento desse dia. Então, nós vamos abrir uma posição de compra, tá? É uma estratégia para se operar sempre comprado e nós vamos esperar o primeiro fechamento em que ele feche no lucro. Então, nesse dia aqui, continuou caindo, tivemos mais 2 dias de queda. Aqui nós tivemos um dia de alta, mas a operação ainda estava no prejuízo. Depois nós tivemos mais algumas altas e todos esses fechamentos, a operação ainda estava no prejuízo. Tá? Agora, nesse dia aqui, o preço fechou aqui em cima, ó. Fechou garantindo um lucro aqui para a operação. Então, nesse fechamento, nós encerramos a operação, tá? Nesse fechamento. Então, nós encerramos aqui com lucro. Vou pegar uma outra operação. Olha só. Nessa operação aqui, ó, esse caso aqui é interessante, ó. Ele fechou em alta aqui ele fechou em queda. Esse candle grande aqui, apesar de ter sido um dia de alta intradiária, ou seja, comparando a abertura até o fechamento, se compararmos do dia anterior até ele, foi um dia de baixa. Porque esse fechamento, ele é mais baixo que o fechamento do dia anterior. Então, foi uma queda, tá? Então, ó, primeiro dia de queda, segundo dia de queda, terceiro dia de queda, quarto dia de queda. Aqui configura uma entrada comprado. Então, nós vamos comprar no fechamento deste candle. Os próximos candles continuou caindo, o preço continuou caindo, e depois nós tivemos alguns candles de alta, tá? E nesse dia, esse fechamento em alta, ele ficou levemente acima da entrada. Se deu um lucro aqui, que seja um lucro de 1 centavo, nós temos que encerrar a operação, tá? Não interessa que o tamanho do lucro, desde que seja lucro, nós encerramos a operação. Então, foi fechada aqui a operação com lucro. Tá? Agora, pode acontecer também do preço continuar caindo e não voltar e não dar lucro. Então, a gente precisa de limitar o tempo dessa operação. Essa operação, essa estratégia, né, esse sistema é um sistema que não trabalha com stop fixo, tá? Mas ele trabalha com stop no candle. Como que funciona isso? Depois de 7 candles, nós encerramos a operação independente do lucro ou prejuízo, para não acontecer desse preço despencar e a gente continuar ali posicionado para sempre, né? Sempre no prejuízo, só alavancando o prejuízo. Então a gente pode pegar um exemplo. Olha só, aqui nós temos um exemplo disso. Então aqui nós tivemos primeiro dia de alta, tá? E em seguida um dia de queda. Então foi o primeiro dia de queda, segundo dia de queda, terceiro dia de queda, quarto dia de queda. Configura uma entrada no fechamento desse dia.
Em seguida, nós tivemos queda, queda, alta, mas ainda no prejuízo, alta. Se a gente reparar, o fechamento desse dia, olha só, ele ainda está abaixo do nosso ponto de entrada. Então, apesar de ter sido uma alta, a operação ainda está no prejuízo. Depois caiu mais e depois teve uma alta aqui que também não deu lucro, tá? Continuou no prejuízo. Porém, esse candle já é o sétimo candle da operação. Ó, primeiro candle, entramos aqui. Primeiro candle, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo candle, no fechamento dele a gente sai, independente se foi alta ou baixa. Tá? Indiferente aqui, se é prejuízo ou se é lucro. Tá? Porque a gente também não pode ficar com esse dinheiro preso aqui no ativo que só está caindo. Tá? Então, esse aqui é a nossa forma de sair quando a operação não der lucro. Tá? Olhar mais algumas operações aqui. Olha só, tivemos aqui 4 dias de queda, compramos e logo no dia seguinte o preço subiu e já fechou no lucro. Então, aqui nós já podemos sair da operação. Tá? Vou pegar um outro exemplo. Aqui nós saímos no sétimo candle. O preço continuou caindo, não recuperou. Fechamento do sétimo dia, encerramos a operação. Aqui nós tivemos duas operações com lucro bem rápido. Olha essa operação aqui, nós compramos, o preço chegou a subir lá em cima, depois devolveu tudo e fechou em queda no intradiário, mas o fechamento desse dia foi maior que o fechamento do dia anterior. Então configura aqui uma operação lucrativa, então nós saímos no fechamento deste candle. O mesmo aconteceu aqui atrás, tá? Primeiro dia caiu, no segundo já subiu, fechou aqui com lucro, nós já encerramos a operação. Se a gente afastar o gráfico, vocês vão ver que mesmo Cogna, olha só, mesmo Cogna com vários dias de queda, durante todo esse período aqui, ó, mesmo em queda, a maioria das operações foram operações lucrativas. Então, é um sistema que não depende da bolsa estar subindo para lucrar, tá? Mesmo um ativo caindo, ele conseguiu a maioria das operações de forma positiva. Bom, como eu sempre falo, pegar uma ou outra operação assim avulsa não significa muita coisa, não tem muita importância. Então, como sempre, eu trouxe aqui o backtest de vários papéis. Nós temos aqui mais ou menos em torno de 100 papéis, tá? São todos os papéis que fazem parte do índice IBXX atual, tá? Que é o IBRA 100, tá? 100 papéis. E eu tenho aqui o backtest de cada um desses papéis. Eu ordenei eles pelo resultado, pela rentabilidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, que a Light, Banco do Brasil e Cogna foram os 3 papéis que deram maior lucro nos últimos 10 anos, que foi o período de teste. Então, foi feito um backtest de todos esses papéis durante um período de 10 anos. Agora, eu posso pegar todos esses dados aqui e o que eu fiz? Eu exportei tudo aqui para o Excel. E aqui no Excel, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui as colunas e eu quero criar um gráfico do resultado aqui em percentual. Tá? Selecionei os dados e vou inserir um gráfico. Eu quero observar a quantidade de papéis que deu lucro e a quantidade de papéis que deu prejuízo. Tá? Então, só mudar o título aqui, colocar aqui resultado percentual. Resultado percentual. Ok. Então, vou arredar para cá, ó. Assim é bom que a minha imagem aqui, minha câmera não cobre o gráfico. Bom, então olha só o que nós temos aqui. Nós temos a distribuição de rentabilidade em cada um desses papéis. Foram 97 papéis. De cada um desses papéis nesses últimos 10 anos. Então, podemos ver aqui, é um gráfico bem bonito, né? Para quem já viu outros vídeos, sabe que o que eu procuro aqui é o percentual de papéis que deu lucro, tá? Nesse sistema. Então, veja só, em 10 anos, se nós tivéssemos operado essa estratégia com todos esses papéis, tá? Foram 97, em torno de 100 papéis, né? Próximo de 100 papéis. 81, 82% dos papéis aqui deram lucro, tá? Deram lucro. Apenas esses poucos papéis aqui, que não chegou a 20%, né? Em torno aí de uns 15%, pouco mais de 15%, deram prejuízo. Isso é muito interessante, tá? Isso é um ponto muito positivo para a estratégia, porque mostra que ela não depende muito de um setor específico ou de um papel específico para ser lucrativa. Mesmo com essa grande variedade aqui de papéis, ela conseguiu ser lucrativa durante um período considerável de tempo, que foi 10 anos.
tá? Que foi 10 anos. Então, isso aqui mostra a robustez dessa estratégia. Foram muito mais, é uma das formas, né, de ver a robustez. Foram muito mais papéis que deram lucro com essa estratégia do que prejuízo. Tem sistemas que funcionam em meia dúzia de papéis, então não adianta nada eu fazer o teste naquela meia dúzia de papéis ali e achar que basta operar aquela meia dúzia de papéis e vai dar certo. Geralmente não vai, porque os próprios papéis eles mudam de comportamento ao longo do tempo. Um papel aqui que ele deu uma alta rentabilidade no período, nos últimos 10 anos, por exemplo, os próximos 10 anos ele pode dar prejuízo, ele pode sair daqui e vir aqui para o final. Por isso que eu gosto de olhar esse gráfico, porque esse aqui analisa a estratégia como um todo, como ela funciona na maioria dos papéis, não em um papel específico, tá? Isso aqui é muito importante. Eu gosto de olhar também esse gráfico. Eu vou alterar o tipo de gráfico, vamos olhar aqui por área. Isso aqui também ajuda a visualização. Olha só, olha a área, o tamanho da área lucrativa. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho a rentabilidade vezes o número de papéis rentáveis. E olha o tamanho da área negativa, que foi o prejuízo vezes o número de papéis negativos. Tá? Então a gente vê que a diferença de área é muito grande, muito grande. Isso aqui é um ponto excelente, né? Um ponto positivo muito forte para essa estratégia. Eu gostei bastante disso daqui. Além desse backtest individual feito em cada papel, é interessante também a gente fazer uma simulação de uma carteira de investimentos utilizando a estratégia. Então, eu também fiz esse backtest e antes de mostrar o resultado, eu vou mostrar para vocês qual foi a configuração, tá? Então, o backtest, ele usou a seguinte configuração. Foi simulado um capital, vou colocar assim, ó, capital total de R$ 100.000, ok? R$ 100.000, esse foi o capital da simulação, do teste aqui que eu fiz. O que mais? Foram considerados todos os papéis do índice IBXX atual, que fazem parte do índice atual, que deu em torno aí de 100 papéis aproximadamente. Todo o lucro das operações foi reinvestido no próprio sistema ao final da operação, tá? Então houve um reinvestimento dos lucros, tá? Esse backtest ele fez um reinvestimento e foram operados 10 papéis simultaneamente. 10 papéis, tá? Com 10% do capital em cada. Como é que funciona isso? É o seguinte, nós temos um capital inicial de R$ 100.000, tá? E à medida que os papéis foram dando entrada, foi feita uma entrada com 10% do capital atual, que no início era R$ 100.000, tá? Até o máximo de 10 papéis. Quando chegou em 10 papéis, não tinha mais capital, né? Entrou com 10% em cada um. E à medida que esse capital foi crescendo, eu já vou mostrar a curva de capital, à medida que ele foi crescendo, né, 101.000, 105.000, 110.000, as entradas foram maiores, entrando sempre com 10% do capital total, tá? E não foram considerados custos, tá? Sem custos. Porque os custos eles são muito variáveis, depende muito da corretora que você está operando, de qual que é a parceria que você fez aí com a sua corretora, tá? Com o seu assessor. Então não foram considerados os custos. O custo ele tem que ser debitado de acordo com a sua condição na sua corretora. Tá? Então esse aqui foram os parâmetros para a montagem desse backtest. E nós vamos ver aqui o resultado. Nós temos aqui, ó. Esta daqui é a curva de capital dos últimos 10 anos. Eu esqueci de colocar aqui também, tá? Foram 10 anos, ó. 10 anos de backtest, tá? Foi durante o período de 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, essa foi a curva de capital de uma carteira administrada com esse sistema de investimento. O que nós podemos ver nessa curva? Primeiro vamos fazer uma análise da curva e depois vamos olhar os detalhes das métricas da análise dessa curva, ok? Podemos ver que nessa primeira parte aqui, ó, nestes anos, esse sistema ele deu lucro, não foi um lucro muito grande, mas ele deu lucro, o que é interessante, pois nesse período, tá, que foi ali de 2012 mais ou menos até início de 2016, nós tivemos um bear market muito forte na bolsa. Nossa bolsa caiu e mesmo com a queda da bolsa, o sistema ainda conseguiu dar lucro. Em seguida veio o período do bull market. Desde 2016 nós tivemos altas na bolsa, de 2016 a 2020, mais ou menos até 2022, né? O segundo semestre de 2021 foi queda, mas 22 já recuperou uma parte. Então nós tivemos aqui, ó,
como que o sistema surfou esse bull market da nossa bolsa. Então a gente pode ver que ele realmente aproveita o bull market. A gente pode ver a queda do Covid aqui, ó, em 2021, impactou o sistema, mas proporcionalmente falando, não foi um impacto tão grande quanto eu esperava. Eu mesmo esperava uma queda bem maior aqui, tá? E aqui nós tivemos esse topo aqui, mais ou menos ali na metade de 2021. Desde então, a nossa bolsa caiu e impactou bastante o sistema. Essas quedas mais recentes conseguiram impactar o sistema mais do que o Covid. Isso aqui por causa do fator tempo. Porque o Covid, apesar de ter sido uma queda intensa, foi uma queda rápida em duração. E esse período aqui foram vários meses de queda. Vários meses de queda. Então acabou impactando muito mais a curva de capital do que o próprio Covid. Foi menos intenso, porém com uma duração mais longa. Tá? Então realmente o maior impacto. Ah, e tem mais uma coisa também, né? A queda aqui, ela impacta muito mais do que aqui, aqui ou aqui, porque aqui o capital cresceu bastante. E como a gente sempre está entrando com 10% do nosso capital total em cada trade, então um stop aqui, ele perde muito mais dinheiro do que no período anterior. Tá? Quanto mais alto for o capital, maior é o impacto do stop, porque aqui a gente está reinvestindo os lucros. A gente tem que analisar esse impacto também na curva de capital. Bom, vamos olhar então alguns detalhes da estratégia. Total de trades executados foram 3.928 trades, é um número muito alto, foram quase 4.000 trades. É uma estratégia para ser operada preferencialmente em corretoras que têm a corretagem baixa, tá? Porque esse número alto aqui de trades, se a sua corretagem for muito alta, isso pode impactar bastante o desempenho da estratégia, tá? Foram muitos trades. Tá? Vamos arredondar isso aqui para 4.000 em 10 anos, são 400 trades por ano, o que dá aí quase 40 trades, né? Uns 30, 35 trades por mês. Então é muito alto, tá? O número de trades. Tivemos aqui ó, o resultado, no final, foi de 358%. Foi uma rentabilidade muito boa. Tá? Lembrando que o próprio Ibovespa, nesse mesmo período, rendeu ali algo em torno de uns 80%, tá? Em torno de 80% de rentabilidade. E aqui nós tivemos 358. Então, assim, a rentabilidade é realmente muito boa, né? Se a gente pegar o bull market, então nem se fala, né? Chegou a 585, começou com 100, foi quase 500% de rentabilidade no ápice aqui no topo, né? Então, assim, é uma rentabilidade muito boa, isso é legal nesse sistema. O drawdown, o maior drawdown percentual foi de 24,8, 25, né? Arredondar aqui, ó, 25% de queda, que foi justamente nessa queda aqui de 2021, tá? Justamente ali. É um drawdown alto, mas não estados maiores. Para um sistema de retorno à média, tá normal, tá? Em torno disso mesmo. Na verdade, nem está entre os maiores. Se vocês pegarem os outros sistemas aqui do canal de retorno à média, 25% está bem contido aqui para um sistema de retorno à média. Podemos ver aqui também taxa de acerto. Olha só, a taxa de acerto altíssima, 80,78, tá? 80% de taxa de acerto. Então, é um sistema que acerta muito, tá? Taxa de acerto muito alta. Payoff 0,31. O que quer dizer o payoff? É a média de quanto você ganha nas operações lucrativas comparado com a média de quanto você perde. A gente pode ver aqui, ó. Ó, o lucro médio foi de R$ 470 nesse backtest. Em compensação, o prejuízo foi de 1.504, o prejuízo médio. Então, assim, a taxa de acerto é alta, em torno de 80%, mas quando você ganha 470 e quando você perde 1.504, o que dá um prejuízo de mais de 3 vezes o gain. Tá? Isso aqui é característica do sistema, tem que entender muito bem a característica do sistema antes de operar. Tá? Expectativa matemática 0,06, é bem baixo essa expectativa, tá? Ele realmente faz lucro por causa do número de operações, porque a expectativa matemática é bem baixa, 0,06 é muito baixo, tá? Ele ganha aqui na quantidade de operações. Maior sequência de trades com lucro 48, maior sequência de trades com prejuízo. Isso aqui é importante, ó. Ele chegou a tomar 10 stops consecutivos nessa estratégia. Tem gente que gosta de usar um limite de stops consecutivos. Então, se tomar X stops consecutivos, ele para de operar a estratégia. É muito complicado usar esse tipo de limite, esse tipo de stop na estratégia, tá? Porque se a pessoa não faz esse teste,
e ela estabeleceu, por exemplo, 10 stops consecutivos, chegou que ela parou de operar, não voltou a operar o sistema deu lucro. Tá? É bem lucrativo. Não quer dizer também que o sistema não vai ter uma sequência maior no futuro. Tá? Pode ser que nos próximos 10 anos isso aqui mude para 15, né? Ela tenha uma sequência de 15 stops consecutivos. Enfim, a pessoa tem que olhar isso aqui, fazer o teste para ter uma noção ali de quantos stops consecutivos ela pode tomar com aquele sistema. De forma geral, eu achei interessante o sistema. Eu, pessoalmente, eu prefiro o sistema seguidores de tendência, mas esse sistema de retorno à média aqui, eu acredito que apresentou uns bons números, sabe? Eu acredito que é um sistema mais robusto, tá? Tem esse problema aí do número de operações, mas todo sistema de retorno à média realmente vai sofrer com isso. Eu acho um problema, mas tem gente que acha, isso é muito pessoal, tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de todo dia estar ali operando, comprando, vendendo, tem gente que prefere sistemas com mais entradas, tá? Eu prefiro com menos, mas isso é questão de perfil, não é questão de ser certo, errado, bom ou ruim, tá? Só tem que atentar, como eu disse, para os custos. E esse aqui é o sistema aí que o Ricardo aí sugeriu, que realmente melhorou bastante. Eu vou deixar o card aqui do sistema original, do 4 dias de queda. Comparado com esse realmente ficou bem melhor que o outro sistema. E da mesma forma que ele otimizou o sistema, esse sistema também pode ser utilizado. Uma sugestão que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo os testes desse sistema seria usar um filtro no Ibov. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre esse tipo de filtro. E um filtro no Ibov aqui, a gente ficaria de fora do mercado durante uma boa parte dessa perna de baixa, tá? Então talvez seja bastante interessante usar filtro no Ibov para operar esse sistema, tá? Para ter uma rentabilidade, uma lucratividade maior. Então assim, é um sistema que dá, como todo sistema, né? Dá para melhorar, dá para otimizar também. Basta ter criatividade e a disciplina aí de se fazer os testes para poder, né, mensurar os resultados antes de colocar para operar numa conta real. Lembrando que caso você tenha interesse de fazer os seus próprios testes, começar um sistema do zero, criar um sistema, montar ali as regras de entrada e saída, fazer essa abordagem quantitativa para o trade, testar, fazer os backtests, analisar, o que é mais difícil, né? Analisar corretamente um backtest, indo bem além dessa análise que eu já mostro aqui no canal. Tem um link na descrição do vídeo do curso Estrategista Quant, que é onde eu ensino e explico como fazer tudo isso. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, de alguma forma aí contribuiu para a sua operação aí no mercado, para as suas operações, eu peço que você curta esse vídeo, me ajude também com o canal, né? Compartilhando, se inscrevendo no canal, seguindo também nas outras redes sociais, Instagram e Telegram, tem os links na descrição. E qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.